A primeira coisa, antes de tentar qualquer coisa, é conhecer o idioma, tá? Então tu vai ouvir, tu vai ver áudio, vai ver filme, vai ver anime, vai ouvir música, qualquer coisa pra te habituar com a forma de falar, o jeito de se pronunciar. No momento, imagino que tu não conhece nada, tu vai ir pra esse passo, vai te habituar. Pega e vê os animes que tu gosta, vê os filmes que tu gosta, vê os vídeos que tu gosta, qualquer coisa em japonês, claro que com legenda em português. Aí tu não precisa entender nada nesse primeiro momento, só precisa saber como que se pronuncia mais ou menos as coisas, tá legal? Só pra te habituar, claro que se tu já tem esse passo, tu costuma assistir coisa legendada, tu já pode passar pro passo 2, mas isso é pra te ter uma base direta. Eu não pretendo ensinar nada hoje, mas o segundo passo é conhecer o sistema de escrita, que é dividido em hiragana, katakana e kanji. Com o hiragana, todas as sílabas, né, todos os fonemas possíveis do japonês estão compreendidos dentro do hiragana. O katakana, ele é praticamente um espelho. Eu estou postando uma imagem aí sobre como que se diferenciam o hiragana e o katakana. As letras são diferentes, mas são as letras espelhadas. Toda letra que tem no hiragana também tem no katakana. A diferença é que o hiragana, ele é feito principalmente com as palavras nativas em japonês e adaptadas diretamente do chinês, né? Que já de muito tempo atrás. E o katakana são as palavras adaptadas mais recentes. Então, por exemplo, arukoro, que é álcool, vem do holandês. Pan vem do português, que é pão. Konbini, que vem de convenience store, né? Que é em inglês. Essas coisas é escrito em katakana. As palavras tradicionais, tipo arigato, ohayo, são escritas em hiragana. E claro que a maioria das palavras é escrita em kanji, mas um outro ponto interessante é que se tu souber o hiragana, tu consegue ler com furigana, porque furigana é basicamente o hiragana escrito em cima do kanji para ter uma ideia de como se lê o próprio kanji. Então, se tu souber o hiragana, o que tiver furigana tu consegue ler. Bom, eu tenho que destacar entre as coisas que tu sempre precisa estar ouvindo, fazendo qualquer coisa para manter a adaptação com o idioma, né? Mesmo, assiste coisa que tu gosta, não tem problema, pode ser qualquer coisa. Vai lá no Spotify, qualquer lugar e escreve Vaund, V-A-U-N-D-Y, ouve umas músicas dele. Assiste One Piece, sempre vou dizer pra assistir One Piece, né? Mas não precisa assistir One Piece, pode assistir qualquer coisa que tu quiser, desde que esteja no idioma, né? Agora sim, o próximo passo é tentar ler alguma coisa efetivamente, né? Como eu falei, o kanji, ele não necessariamente tu precisa saber a pronúncia, porque todo o kanji dá para ser escrito com hiragana. Então, se tu lê alguns mangás, principalmente mangá, mas qualquer tem várias aplicações isso que são destinados ao público shonen, né? Os mangás, né, que eu tô pensando utilizam o furigana, como eu já tinha especificado antes. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma coisa que eu tenho na minha própria coleção, que é um mangá. Vários volumes de One Piece, mas tu não precisa ter isso aqui físico, obviamente, né? Não precisa comprar nada. Isso aqui é fácil de achar na internet. Eu vou até deixar uns links que existem mangás livres, né, para se ler de maneira legal, né? Que é bom para treinar mesmo, porque se tu pegar, por exemplo, uma página na Wikipédia aí, qualquer lugar da internet, ó, eu vou colocar aqui o exemplo do hiragana, a página da Wikipédia do hiragana. Tá tudo em kanji, né? Tipo, tu até vê o hiragana, tipo aqui. Isso aqui é um exemplo, ó, tá vendo? Man yogana. Aí isso aqui é o kanji, certo? Mas a maioria das coisas tu não consegue ler sem o auxílio, né, do hiragana. Bom, como eu citei, eu tenho aqui alguns exemplares, né, de One Piece, né? Tem um Hunter x Hunter ali no meio, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, tá? Volume 1 de One Piece, Romance Down. Tá um pouco velho, que eu tenho ele já faz alguns aninhos. Mas aqui. Vou mostrar a primeira página e tentar exemplificar o que é o furigana. Isso aqui é o kanji. Aqui em cima tem a leitura dele, bem pequenininho. Dai. Está em hiragana. Aí tem o número 1 que tu lê it. Wa. Aqui tá o kanji e em cima escrito wa. Romance Dawn tá escrito em inglês, né, com letras romanas, mas lá em cima tem o katakana dele, ó. Romance Dawn. Essa linha horizontal é só uma extensão. Essa primeira letra é do, essa segunda é n.
Mas não é don, é don. Romanço don. E aqui, boken, que são essas duas letras aqui. Boken, tá escrito em hiragana. No é o próprio hiragana, né? No. Yoake, o despertar da aventura, né? Romance don. Isso é o furigana, tá? Isso, os mangás shonen, eles são muito bons pra isso, tá? Tudo é assim, que... Oreno Taisetsu Naboshida, que é o meu precioso chapéu, né? Oreno tá escrito basicamente em hiragana, Taisetsu tá escrito em kanji, mas do lado tá escrito Taisetsu Naboshida. Então é basicamente isso, se tu sabe o hiragana, tu consegue ler as coisas que são feitas para aprender mesmo, porque o shonen, ele como ele é destinado a um público mais jovem, os próprios japoneses também não conhecem todos os kanjis, por isso que existe essa história do furigana. Depois disso tá na hora de começar a ver alguns conteúdos, tentando entender mais algumas palavras, buscar coisas no contexto de conversação mesmo. Acredito que canais no YouTube que ensinam, que ficam falando, vou dar alguns exemplos, que ficam falando sobre japonês, dão contextos, assim, uns japoneses que mostram o dia a dia, que falam sobre assuntos diversos, e aí tu já tentar buscar algumas palavras, né? Que eu acho que isso é interessante para fixar mais o vocabulário e tentar entender alguma coisa. Acho que esse passo é bem importante. Eu sei que gramática é chato, gramática é complicado e tu não tem que necessariamente estudar gramática para aprender um idioma. Mas no caso do japonês, a coisa que uma hora tu vai ter que estudar, não tem jeito, é a questão das partículas. As partículas são escritas em hiragana que indicam algumas coisas como se fossem preposições em português, eu acho. Por exemplo, no exemplo que eu dei de One Piece, o primeiro capítulo se chama Bouken no Yoake, onde Bouken é aventura e Yoake é amanhecer, né? Acho que eu falei despertar, mas enfim, é amanhecer. Amanhecer e aventura. O no tá ali, o no é a partícula. O no indica posse. Então, Bouken no é alguma coisa da aventura. Então é o amanhecer da aventura. No caso, por exemplo, o no, ele é muito bem usado para isso, é uma coisa bem simples de entender. Por exemplo, tem um anime que se chama Boku no Hero Academia. É academia, Hero é herói, e Boku é uma das palavras que se usa para eu. Então, seria a minha academia de heróis, tá? Porque Boku no é alguma coisa sobre mim, no caso em português, de eu seria meu, né? Então, por isso que fica até mais fácil de entender. Isso tu aplica para tudo. Eu não queria ensinar nada aqui, mas enfim, além do no tem também to, que é e, né? Significa e, que é escrito com esse hiragana que é pronunciado re, só que na partícula ele é só e, que ele é de lugar, direção, na verdade, de, wa, ga, o, mo, várias coisas que é interessante saber e porque é muito utilizado, hein? Principalmente essa diferença entre wa e ga, que é bem chatinha até de entender. À medida que tu vai consumindo conteúdo, tu vai acabar conhecendo e se familiarizando com alguns kanjis também, é inevitável. Só que eu recomendo ainda assim que tu estude um pouco de kanji, não precisa ser muito, obviamente. Para esse primeiro momento, eu diria que conhecer alguns do nível N5, tu vai lá e pesquisa N5, se eu não me engano são 70 kanjis desse primeiro nível, que aí eles são as coisas mais básicas, tipo aqui, ó, fogo, chuva, direita, esquerda, os números, são as coisas básicas, que são kanjis bem fáceis e bem comuns para se aprender. O nível N5 eu acho que é uma base que é legal ter. Depois o N4, N3, aí tu não precisa estudar agora, mas pelo menos para ter uma base, estude os kanjis, bota na internet ali, escreve, kanjis N5, que é o primeiro nível do japonês, né? O N5 é o mais básico, o N1 seria o mais avançado. Para passar para os próximos passos, eu acho que conhecer alguns kanjis, pelo menos, é quase que indispensável. Bom, aqui o próximo passo que eu diria é ler conteúdos já em japonês, já com os kanjis, já com tudo certo. E para isso, é claro que tu não vai conhecer os kanjis ainda tudo, tu vai olhar para isso aqui, para essa imagem que eu tô olhando e vai dizer, cara, que é isso? Como assim? Eu não tô entendendo absolutamente nada, mas fica tranquilo que nesse momento é para ir devagar mesmo. Eu coloquei aqui uma light novel, nesse caso nem é uma light novel, né? É uma web novel. Ksuria no Hitorigoto tem um anime de... tá com 2 temporadas, que é bem legal. Aí tu vai colocar aqui, e aí o grande segredo pra ele, eu vou deixar o link pra esse site, pra esse aqui, caso alguém queira
se interesse, o grande segredo é a extensão do navegador. Tu vai precisar do navegador. Eu só conheço esse aqui, eu tô usando no Edge, que é o navegador padrão da Microsoft, mas a extensão, se eu não me engano, é para Chrome, né? E aí a do Edge é uma adaptação. Eu uso o Edge porque, enfim, porque eu gosto mais de usar o Edge. E essa extensão, que se chama Yomitan, ela permite a tu entender as palavras mesmo sem ler. Aqui, ó. Ah, isso aqui, eu não sei o que é isso. Por exemplo, essas duas letras aqui são uma palavra e eu não conheço, digamos. Eu vou apertar com o Shift e ele vai me dar aqui, ó. Kusuriya. Kusuriya significa farmácia, loja de farmácia, loja de químicos ou apotecário. Nesse caso é um apotecário, né, que é um fabricante de remédios, coisa mais datada. Hitorigoto, que é monólogo, né, poderia ser escrito desse jeito, ó, hitorigoto, mas aqui tá tudo em hiragana. Isso foi opção da autora, do jeito que quis escrever, não tem muita regra quanto a isso, mas aqui Kusuriya no hitorigoto, monólogo do apotecário, nesse caso da apotecária, porque a personagem é feminina. Tu pode usar isso pra qualquer coisa. Mais uma coisa também que eu havia me esquecendo é que isso tá em inglês, né? Por exemplo, aqui, Neko é gato, aqui. Nesse caso, é até um exemplo ruim de eu dar, porque esse aqui é o nome próprio do personagem, que é Mao, e aqui tá escrito Neko, né? Se tu pegar isso aqui, tu vai ler Neko. Mas enfim, Neko é gato, mas aqui não tá escrito gato, né? Tá escrito cat. Essa extensão, pelo que eu vi, dava pra colocar em português, mas eu não gostei muito do dicionário que tinha de português. Optei pelo de inglês, que é mais fácil, acho que provavelmente o nome do dicionário é esse aqui, né, de Tendex. E eu acho que eu instalei dia 27 de janeiro de 2025. Eu acho que é isso que significa. Existe dicionário disso em português, mas eu não consegui fazer funcionar direito, não tinha todas as palavras. Pra mim não teve problema deixar em inglês, mas saiba que existe uma possibilidade de usar isso em português. Eu vou deixar esse site linkado aqui no vídeo. Mas claro que tu pode ler qualquer coisa, né? Qualquer coisa que te interessar é aberto. Tu lê o que tu quiser nesse momento. Claro que, por exemplo... Ó, eu vou entrar aqui na Wikipedia, tá? Aqui. E vou entrar em algum lugar aqui. Aí tu vai entrar aqui, mesma coisa. Daisanji, a terceira. Poeni, Sensor, Guerra Púnica, entre Roma e Cartago. Sensor é guerra, tu pode usar isso para qualquer site. Para não dizer que eu não falei, caso tu queira, existe um aplicativo que se chama Anki, A-N-K-I, que é memorização em japonês. Ele serve para te memorizar aquilo que tu já aprendeu. Tu não pensa que tu vai colocar o Anki lá, tu vai colocar um monte de coisa que tu nunca viu na vida e tu vai aprender tudo por lá. Porque aquilo tu não vai aprender por lá, tu tem que aprender na prática e aí lá tu vai deixar as coisas que tu já conhece para te memorizar e fixar na memória, tá? Só pra... Eu não recomendo tu usar isso tão cedo, isso é pra um nível um pouco mais avançado, pra quando tu já tiver uma base melhor, eu diria. É a minha recomendação. Porque senão tu fica achando que tu vai aprender tudo pelo Anki, e tu não vai aprender tudo pelo Anki. Bom, e aí depois de tudo, é só tu continuar mantendo tudo que tu aprendeu e não parar, né, nunca. Tu vai continuar vendo coisa, tipo, cansei de ver anime. Começa a assistir vídeo no YouTube, cansei de ver vídeo no YouTube. Vai ver filme em japonês, que também são legais. Tu vai diversificando, o importante é sempre estar em contato com o idioma, continuar lendo. Pode ler, como eu disse, qualquer coisa, pode ler livro, pode ler de ficção, pode ler coisas mais técnicas, pode ler coisas mais divertidas, pode ler sobre o esporte, como é que tá a J-League, sei lá, qualquer coisa. Continuar sempre fazendo tudo. Avançar nos estudos do kanji, eu acho que é interessante. O mais que der pra fazer, por exemplo, eu tenho aqui comigo, eu falei do Kusuriya no Hitorigoto, né? Eu tenho aqui comigo uma light novel física em japonês, só que saiba que tu não vai ter o Yomitan no livro de verdade, né? Então ali tu teria que já ter um conhecimento melhor dos kanjis pra poder ler com mais tranquilidade, por isso que eu não recomendo fazer isso, até tudo que eu tô buscando aqui é totalmente de graça, né, eu não tô pedindo pra te comprar nada, e buscar falar, né, buscar a prática de falar, das pronúncias, a pronúncia logo no primeiro dia que tu estiver vendo, tu vai ver que a pronúncia não é difícil. A letra mais difícil, que eu acho que é muito diferente, que tu tem que cuidar, é a tsu, que é do tsunami, né, seria um TSU, mas que não, é escrito só como tu, né? Que é tsu. É uma fonética só, não é tsu, não é nada, é tsu. O resto, cara, tudo tem português ou muito próximo disso. O que não for igual em português, se tu falar igual em português, não é tão diferente. Mas tu treinar a pronúncia, treinar as palavras,
pra te fixar até como funciona. E, claro, se tu tiver a oportunidade de falar com alguém, isso também é super interessante. Inclusive, eu não costumo falar com ninguém, mas é legal. Isso é a parte que tá faltando pra mim, né? É legal tu ter esse contato direto com as pessoas e tentar conversar alguma coisa. Tá legal? Eu acho que é isso aí. É o primeiro passo. Isso é mais ou menos um guiazinho pra te guiar nos teus estudos. De ideia, era só fazer esse vídeo mesmo. Valeu!